A lista suja é algo tipicamente brasileiro? Quando que surge a lista suja? Porque ela é uma das ferramentas mais conhecidas, eu acho, pela população, no que É, tange a ferramentas de punição, né? é um instrumento nosso e é um instrumento muito reconhecido, como eu falei, mundialmente. É um instrumento de transparência e eu acredito que é um instrumento que todo mundo deveria defender, inclusive os empregadores, porque quem promove o trabalho digno tem que ser reconhecido por isso também, de estar promovendo o trabalho digno, de estar promovendo o trabalho decente, né? Então, e também não deveria querer uma concorrência desleal, de ter empregadores ali no mesmo setor econômico, gastando muito menos com custos menores e fazendo vendendo aquele mesmo serviço, aquele mesmo produto. Então, é um mecanismo muito importante, mesmo porque nossas multas nem sempre são muito elevadas. Então, a lista suja, o fato do empregador figurar ali mundialmente, e aí visando, às vezes, também as cadeias internacionais, as cadeias produtivas, eh, compradores de outros países que têm acesso a essas listas, as restrições de contratação com empréstimos de bancos públicos, isso termina, de certo modo, impedindo um pouco, não totalmente, porque infelizmente ainda tem muitos casos, mas não deixa de ser um elemento muito forte na repressão desse crime, né. Uma outra atribuição que a gente tem, que eu esqueci de falar aqui, muito importante também, é a competência para embargar e interditar, que é justamente quando a gente constata, risco grave e iminente em máquina, em determinada atividade, nós temos também a obrigação, não é o direito, é a obrigação de embargar ou de interditar, que significa parar aquela máquina, parar aquela atividade, parar aquele setor, até que seja, né, regularizada essa questão que causa risco grave e iminente ao trabalhador. Então essa também é uma competência muito importante do auditor fiscal do trabalho e ela decorre do poder de polícia, eh, do poder executivo, né. O fato da gente estar no poder executivo, a gente tem essa competência administrativa decorrente do poder de polícia. Você sabe me responder por que a gente tem um aparato relativamente robusto, sofisticado, inclusive reconhecido internacionalmente do combate a esse tipo de condição de trabalho? E por que mesmo assim a gente tem tantos casos? Tipo, o que que leva a vários setores apostar de que vale a pena tentar explorar em nível de escravidão, sabendo que há uma fiscalização? Acredito que vários fatores. Um deles é a desigualdade do nosso país, é a pobreza extrema, então tem muita gente vulnerável que aceita, que se submete a esse tipo de trabalho e às vezes se sente até culpado por estar ali naquela posição e nos diz: "Não, mas eu me coloquei ali porque eu precisava daquele mínimo valor que fosse, eu precisava colocar aquele prato de comida na minha casa, eu escolhi estar ali". Claro que aí tem um vício de consentimento, né, tem um vício nessa escolha, que pode inclusive estar dentro ali do trabalho forçado, que é um dos elementos que caracteriza o trabalho na água do escravizado, lá do artigo 149. Esse é um. O outro é o fato do nosso sistema criminal ser extremamente racista, elitista e machista. Então, assim, é muito difícil ter punição criminal nesses casos de crimes. Então há, muitas vezes, não posso nem também dizer muitas vezes, mas, algumas vezes uma punição administrativa, uma punição financeira, mas, punição criminal. Tem inclusive um estudo da clínica de Minas, a clínica da UFMG, não sei se vocês conhecem os estudos da clínica, são muito parceiros da Inspeção do Trabalho, que traz esse estudo. Aliás, tem mais de um. Tem um que eles fizeram há alguns anos atrás, que traz de todo o trabalho na Lagoa do Escravizado, professor Haddad, professora Lívia, e aí eles trazem que só tinha, se eu não me engano, um caso de prisão por condenação definitiva de empregador, né, que submeteu o trabalhador à condição análoga de escravizado. E esse caso era justamente porque o advogado perdeu o prazo de defesa. E depois eles fizeram agora uma pesquisa mais recente com recorte exclusivo do trabalho doméstico. E mais uma vez os números são esses, próximos de zero, de prisão não teve, de condenação em primeiro grau, se eu não me engano, foram 2 casos, mas um dos casos eu sei que é da Bahia, que inclusive já foi revertido em segundo grau, não há mais essa condenação de primeiro, quer dizer, houve a condenação de primeiro grau, mas em segundo grau já houve uma reversão para absolvição. Então, assim, os números voltados ao sistema criminal, são próximos de zero em relação
a prisão, né. A gente tem alguns casos de condenação sim, mas aí voltando para o trabalho análogo ao de escravizado não doméstico, lá da pesquisa da primeira pesquisa que eu falei, e aí conversão em pena alternativa, em medidas alternativas, mas prisão mesmo, muito difícil. Então isso é uma coisa que obviamente estimula. Eh, as multas, como eu falei, elas não são significativas, o que causa um certo receio é a lista suja, mas hoje em dia, inclusive, também é de conhecimento público que o nosso ministro ele fez algumas avocações de processos para retirar empresas da lista suja, então até isso também está havendo uma interferência na fiscalização. Então é isso, a gente vive num país que, apesar de ter mecanismos, principalmente no âmbito administrativo, no âmbito do poder executivo, de investigação, de apuração, eh, ter os auditores fiscais do trabalho atuando diariamente, e isso eu posso dizer com muita tranquilidade, atuando diariamente dentro das nossas prerrogativas e cumprindo a obrigação legal de fazer esse resgate quando a gente encontra. A gente não tem, necessariamente as multas adequadas, a gente não tem um sistema judiciário que acompanhe. Aí a gente pode falar da Justiça do Trabalho, né, aí da atuação parceira que a gente tem nesses casos e em tantos outros, mas aqui falando do trabalho análogo ao de escravizado, com o Ministério Público do Trabalho, com a Defensoria Pública da União. São instituições que atuam juntamente com a Auditoria Fiscal do Trabalho nessa política pública. Quando a gente organiza tanto em nível estadual quanto em nível nacional, né? Aí eu falo de Grupo Móvel Nacional, que existe desde 1995, ou em outras ações organizadas pela nossa coordenação geral, que fica em Brasília. Nós sempre convidamos, a gente planeja a ação e a gente convida o Ministério Público do Trabalho, a Defensoria Pública da União, uma força policial, costumava ser Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, esses dois mais fortemente. Hoje a Polícia Rodoviária Federal está até impedida de fazer aí por questões do STF, então está sendo mais com a Polícia Federal. E a gente tem dificuldade pessoal, tanto da Auditoria Fiscal do Trabalho quanto da Força Policial, mas recentemente a gente recebeu novos auditores, o que é muito, está sendo crucial assim para a gente continuar respirando eh, nessa busca do trabalho digno no Brasil, porque não adianta a gente ter os instrumentos e a gente não ter gente para fazer. Então, É interessante porque você fala, na verdade eu fiquei bem contente com a tua resposta, porque realmente ela permite a gente entender um pouco mais por que que tem esse costume, daria para se dizer, né? Todo ano a gente sabe que vai ter números bastante estrondosos, né, no que tange ao número de resgate. Isso que a gente está falando dos números de resgate, né, que são, digamos assim, exitosos a despeito de qualquer coisa, né? Sabe-se lá quantos são aqueles que a gente ainda não sabe e não conseguiu resgatar, né? sim.